Nas entranhas do Brasil colonial, onde a mata fechada guardava segredos que o sol jamais alcançaria, existia um homem que caminhava entre dois mundos sem pertencer a nenhum deles. Seu nome era Benedito Ferreira da Silva, e sua existência era um paradoxo vivo. Filho de ventre escravo e de sangue colonizador, homem livre por decreto de um senhor que nunca o reconheceu como filho, mas que assinou os papéis que lhe deram liberdade antes que completasse 12 anos. Essa liberdade, porém, tinha um preço que Benedito passou décadas tentando compreender. Ela havia sido comprada com a condição de que ele servisse de uma maneira diferente da escravidão, mas que nas horas mais sombrias da noite parecia tão acorrentada quanto qualquer grilhão de ferro. O ano era 1847. A fazenda São Cristóvão estendia-se por mais de 2 léguas de terra fértil no interior de Minas Gerais, entre serras cobertas de mata atlântica e vales úmidos, onde o café crescia em fileiras ordenadas como soldados em parada. O coronel Augusto Medeiros de Sá era o senhor dessa terra, um homem de estatura mediana e olhos cinzentos que guardavam a frieza de quem jamais havia precisado suplicar nada a ninguém. Herdara a fazenda do pai, que a herdara do avô, que a construíra com o suor e o sangue de centenas de africanos, trazidos à força de suas terras natais para enriquecer a coroa portuguesa, e depois o império nascente do Brasil. Benedito conhecia cada centímetro daquela terra da mesma forma que conhecia as linhas da própria palma, com uma intimidade que doía, porque cada pedaço daquela paisagem era também o testemunho de uma história de dor que corria no seu próprio sangue. Sua mãe, Joana, havia sido escravizada na fazenda vizinha, propriedade de um primo do coronel. Ela morrera quando Benedito tinha 7 anos, consumida por uma febre que os senhores não julgaram digna de tratamento médico. O único legado que ela lhe deixara era a lembrança do cheiro de erva cidreira que ela usava para perfumar o pano que servia de colchão, e a certeza de que o mundo era um lugar onde certas pessoas nasciam para servir e outras para mandar, sem que nenhuma lógica maior justificasse essa divisão cruel e arbitrária. Como capitão do mato, Benedito ganhava uma remuneração que lhe permitia viver modestamente numa pequena casa de taipa nos arredores da fazenda. Tinha um cavalo zaino chamado Corisco, um cão mestiço e esperto apelidado de Trovão, e um conjunto de ferramentas que incluíam cordas trançadas de cipó, armadilhas de madeira e aquela faca de lâmina longa que nunca havia sido usada para matar, mas cuja simples presença à cintura falava mais do que palavras. Ele não era um homem de violência gratuita. Esse ponto era importante para quem conhecia sua reputação nas redondezas. Havia outros capitães do mato na região que se orgulhavam da brutalidade, que retornavam aos engenhos e fazendas com os cativos desfigurados pelo castigo da caçada, como se a dor alheia fosse uma prova de eficiência e autoridade. Benedito não era assim. Ele capturava, entregava e recebia seu pagamento. Era eficaz. Era profissional. Era segundo seu próprio código silencioso, humano, ou pelo menos tentava convencer a si mesmo de que era. Mas havia noites em que ele se acordava com o coração acelerado, sem saber ao certo o que o perturbava. Eram sonhos, talvez, ou memórias que se recusavam a ficar enterradas no fundo da consciência. Via o rosto de sua mãe, e depois via os rostos de todos aqueles que havia capturado ao longo de 15 anos de ofício, homens, mulheres, às vezes crianças que mal sabiam o que significava fugir, que apenas seguiam os pais em direção à escuridão da mata porque era tudo o que lhes restava. E nessas noites insones, Benedito perguntava-se onde estava a linha que separava o caçador do caçado, quando o destino de ambos havia sido escrito pela mesma tinta cor de sangue, nas páginas de uma história que nenhum deles havia escolhido viver. O território que Benedito patrulhava compreendia não apenas a fazenda São Cristóvão, mas também as propriedades vizinhas que pagavam por seus serviços de forma irregular, sempre que algum cativo ousava desafiar a ordem estabelecida e desaparecia na mata. A floresta, para os senhores, era um inimigo. Para os escravizados, era a única aliada possível. Um labirinto vivo de árvores centenárias, rios encachoeirados e serras que podiam esconder um ser humano por semanas, meses, às vezes anos.
Havia quilombos naquelas serras. Todo mundo sabia, embora poucos falassem abertamente. O mais famoso era o Quilombo do Vermelho, encravado numa chapada inacessível a mais de 3 dias de caminhada da fazenda mais próxima. Benedito nunca havia conseguido chegar até lá, ou talvez nunca houvesse tentado de verdade. Os anos haviam ensinado a Benedito que o ofício de capitão do mato exigia uma divisão interna que não era diferente de ter 2 corações batendo em ritmos opostos no mesmo peito. O coração do caçador era frio, técnico, eficiente. Lia rastros no barro e folhas amassadas, calculava direções a partir da lógica do fugitivo, antecipava as decisões que o medo e a esperança produziam nas pessoas que tentavam desaparecer da superfície de um mundo que as reclamava como propriedade. O outro coração, o coração que ele mantinha trancado durante o serviço e que às vezes forçava a porta nos sonhos, era o coração de um filho de escravizada, o coração de um homem que havia visto de perto o que a servidão fazia com um ser humano ao longo de anos, e que sabia com uma certeza que nenhum argumento racional podia deslocar, que o sofrimento que perseguia tinha um rosto que poderia ter sido o seu próprio. Essa contradição era o fardo que Benedito carregava mais pesado do que qualquer equipamento de rastreamento, mais pesado do que qualquer corrente que houvesse colocado nos pulsos de qualquer fugitivo ao longo de 15 anos. E por mais que tivesse aprendido a não olhar diretamente para ela, o fardo estava sempre lá. Foi numa manhã de junho, quando o ar ainda carregava o frio das serras e o orvalho pesava nas folhas do cafezal como lágrimas que se recusam a cair, que o coronel Augusto Medeiros mandou chamar Benedito. O recado foi entregue pelo feitor Jesuíno, um homem corpulento e de poucos escrúpulos que nunca perdia a oportunidade de lembrar a Benedito que, por mais livre que fosse, jamais seria um igual. Jesuíno tinha olhos de quem dormia bem todas as noites, sem o peso de nenhum remorso. E essa leveza moral era talvez a coisa que Benedito mais lhe invejava e simultaneamente mais desprezava nele. A casa grande da fazenda São Cristóvão era uma construção imponente de pedra e cal, com paredes grossas que guardavam o frescor nos dias de calor intenso e o calor nos dias de frio, e que pareciam construídas para durar eternidades, como se a fortuna dos Medeiros fosse também eterna, inabalável, incontestável. Benedito entrou pela porta dos fundos, como era costume, e foi levado até o escritório do coronel. Uma sala de paredes forradas de estantes com livros que provavelmente ninguém lia, e uma escrivaninha de jacarandá sobre a qual descansavam papéis, penas e um tinteiro de cristal que refletia a luz fraca da manhã como uma joia pequena e fria. O coronel estava de pé quando Benedito entrou, olhando pela janela em direção ao cafezal que se estendia até onde a vista alcançava. Era um homem que gostava de contemplar suas posses antes de falar, como se o ato de olhar para aquilo que lhe pertencia lhe conferisse autoridade adicional para cada palavra que fosse pronunciar a seguir. Virou-se devagar, cruzou os braços sobre o peito largo e olhou para Benedito com aquela expressão de proprietário que ele nunca abandonava, mesmo quando se dirigia a homens livres. Fugiu uma escrava, disse o coronel, sem preâmbulo e sem calor. Chama-se Catarina. 18 anos, pele escura, altura mediana, cabelos crespos e curtos. Tem uma cicatriz no antebraço esquerdo. Ficou marcada por um acidente com brasa quando tinha criança. Fugiu na noite de anteontem, provavelmente em direção ao sertão ou às serras do norte. Leve o cão. Quero ela de volta até a semana que vem. Benedito ouviu tudo sem piscar. Era assim que aprendera a receber ordens, com o rosto neutro como pedra, sem deixar que nenhuma emoção atravessasse a superfície daquela máscara que ele havia construído ao longo de anos para sobreviver num mundo que não lhe havia oferecido nenhuma outra opção. Mas enquanto o coronel descrevia Catarina com a impessoalidade de quem descreve um animal desaparecido, algo no interior de Benedito registrava cada detalhe com uma atenção diferente da profissional. 18 anos. Uma cicatriz no antebraço esquerdo. Fugiu numa noite de frio. O coronel não terminou a informação sem acrescentar um elemento que Benedito sabia, por experiência, significar complicação: a sinhadonária,
Quer que ela seja trazida de volta com vida, mas não necessariamente em condições de trabalho imediato. Não era uma pergunta, Benedito entendeu. Entendia sempre. O problema nunca era capturar. O problema era o que acontecia depois da captura, quando o cativo era devolvido às mãos dos senhores e Benedito cruzava aquele portal invisível entre sua responsabilidade e a brutalidade que ele não ordenava, mas que sabia que aconteceria. Recebeu o adiantamento em moedas de cobre, enrolou-as no lenço que guardava no bolso do jaleco de couro, inclinou a cabeça em sinal de compreensão e saiu pelo mesmo caminho por onde havia entrado. Lá fora, o sol começava a ganhar altura, e o cafezal brilhava com uma beleza que não tinha nada de inocente. Trovão farejou o chão do lado de fora da senzala por menos de 3 minutos antes de erguer a cabeça e começar a caminhar em direção ao norte, rabo ereto, narinas dilatadas com aquela certeza canina que Benedito sempre invejara porque nunca vinha acompanhada de dúvida. O cão sabia apenas perseguir. Benedito sabia perseguir e pensar, e era o pensar que tornava tudo mais difícil. Os rastros de Catarina não eram os de uma amadora. Benedito percebeu isso logo nos primeiros quilômetros de mata, quando notou que ela havia cruzado um riacho não uma, mas 3 vezes, numa tentativa de apagar o cheiro nos arredores do percurso original. Havia contornado um trecho de lama, onde seus pés teriam deixado marcas profundas, optando por um caminho mais pedregoso e difícil, que deixava apenas marcas superficiais. Havia quebrado ramos de forma irregular, num padrão que poderia enganar um rastreador menos experiente, fazendo-o crer que o caminho seguia para o leste, quando, na verdade, a trilha real virava para o noroeste, em direção às serras mais altas. Ela havia se preparado. Essa conclusão se firmou na mente de Benedito, com uma clareza que trouxe consigo algo inesperado: respeito. Não era a primeira vez que rastreava alguém que havia planejado a fuga com cuidado, mas havia uma precisão nos movimentos de Catarina que sugeria conhecimento, não apenas de sobrevivência na mata, mas de como funciona a mente de um caçador. Ela sabia que seria perseguida. Sabia como pensavam os homens como ele, que havia agido de acordo. A mata fechava ao redor de Benedito como um abraço que não pede permissão. Eram cipós grossos como braços de homem, bromélias que guardavam água nos cálices das folhas, sabiás que cantavam sem saber que seus cantos eram o único som alegre naquele universo de caça e fuga. Benedito avançava devagar, lendo o território com os olhos treinados de 15 anos, identificando cada sinal de passagem humana. Uma folha virada, um galho partido no ângulo errado, uma pedra deslocada que não o havia sido pela força da chuva ou do vento. Ao 3º dia de rastreamento, chegou a um abrigo improvisado sob uma formação rochosa, parcialmente escondido por samambaias que haviam sido dobradas com cuidado para criar uma cortina natural. O abrigo estava vazio, mas não havia muito. As cinzas de uma fogueira pequena ainda guardavam um mínimo de calor. Havia fragmentos de jatobá mastigado no chão, cascas de pequi quebradas e uma folha de bananeira silvestre que havia servido de coberta. Benedito ficou parado ali por um longo momento, olhando para esses restos de existência humana com uma atenção que ia além do profissional. Alguém havia dormido naquele lugar com a serenidade suficiente para acender fogo. Havia sobrevivido. Havia seguido em frente. E Benedito, rastreando aquela sobrevivência, sentiu pela primeira vez em muitos anos aquela sensação estranha e desconfortável que preferia não nomear. A sensação de estar do lado errado de alguma coisa. Era leve como fumaça e persistente como brasa. E acompanhou cada passo dos 2 dias seguintes de rastreamento com uma presença que ele não conseguia mais ignorar completamente. Foi no 5º dia que ele a encontrou. Não foi Trovão quem a localizou primeiro. Foi ela que os localizou a eles. Benedito estava atravessando um trecho de mata mais aberta, às margens de um córrego que descia da serra com o barulho tranquilo de águas que não sabem nada de tragédia humana, quando sentiu a presença. Não havia som, não havia movimento visível. Era apenas aquela sensação que os anos na mata desenvolvem nos seres humanos atentos, uma alteração sutil na qualidade do silêncio,
como se o ar tivesse mudado de composição em torno de alguma coisa que observava. Ele parou. Trovão parou junto com ele, farejando o ar com o pelo do pescoço levemente ereto. Benedito não tirou a faca. Não disse nada. Ficou imóvel por um tempo que poderia ter sido 1 minuto ou 10, deixando que o território ao redor se acostumasse à sua presença e revelasse o que escondia. E então ele a viu. Ela estava a uns 20 passos, parcialmente oculta atrás de um cedro de tronco largo, olhando para ele com uma expressão que Benedito levou um momento para interpretar corretamente. Não era medo. Era avaliação. Os olhos de Catarina eram escuros e grandes, e neles havia uma inteligência que não se curva diante da adversidade, apenas a mede e calcula a melhor forma de lidar com ela. Ela segurava uma pedra grande na mão direita e um galho pontiagudo na esquerda, armas improvisadas que não seriam eficazes contra um homem adulto treinado, mas que representavam claramente que ela não tinha intenção de ser capturada sem resistência. Benedito levantou as mãos lentamente, com as palmas abertas voltadas para ela, um gesto de paz que ele raramente havia usado nessa profissão, porque raramente havia parecido necessário. Mas com Catarina pareceu necessário. Pareceu, de fato, a única coisa honesta que ele poderia fazer naquele momento. Ela não baixou as armas. Certo, pensou ele. Sensato. Os dois ficaram imóveis naquele equilíbrio tenso por um momento que parecia suspenso fora do tempo, enquanto o córrego continuava correndo com sua indiferença musical e os pássaros nos galhos altos desenhavam arabescas de som no ar quente da tarde. Benedito estudou Catarina da mesma forma que ela o estudava, não como um objeto, mas como uma pessoa. A cicatriz no antebraço esquerdo estava lá, exatamente como o coronel havia descrito. Seus pés estavam descalços, e suas solas haviam endurecido com dias de caminhada sobre pedras e raízes. Seu vestido de algodão grosso estava rasgado na bainha e manchado de barro e seiva verde. Mas seus olhos estavam limpos e intactos, sem a nuvem da derrota que Benedito havia aprendido a reconhecer naqueles que já estavam prontos para ser capturados. Catarina não estava pronta para ser capturada. Nunca estaria. Nenhum dos dois disse nada por um tempo que pareceu longo demais para o silêncio suportar. Foi Benedito quem falou primeiro, e as palavras que saíram da sua boca surpreenderam até a ele mesmo. Disse: "Você foi longe." E havia nessas 3 palavras algo que não era acusação nem captura, era quase admiração. O reconhecimento honesto de quem passou 5 dias rastreando alguém e chegou com respeito pelo que encontrou. Catarina não respondeu de imediato. Manteve a pedra na mão, mas sua postura mudou ligeiramente. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e firme, sem o tremor que o medo costuma emprestar às palavras. Ela disse que ia mais longe ainda. Benedito sentiu algo se mover dentro de si naquele momento. Não podia ter nomeado com precisão o que era, mas sentia como um deslocamento, como se uma pedra que havia ocupado um lugar específico dentro dele por anos tivesse se movido apenas alguns centímetros e criado um espaço vazio onde antes havia apenas peso. Ele olhou para Catarina, essa mulher de 18 anos que havia cruzado rios e dormido debaixo de rochas e comido frutas silvestres e ainda assim mantinha aquele olhar sem derrota e não conseguiu fazer o que havia sido pago para fazer. Não foi uma decisão racional. Não houve deliberação ou argumento interno que ele pudesse descrever com clareza para si mesmo depois. Foi simplesmente que, quando abriu a boca para pronunciar as palavras da rendição, as palavras não vieram. Em seu lugar, veio uma pergunta que jamais havia feito a nenhum fugitivo, em 15 anos de ofício. Perguntou por que havia fugido. E Catarina, talvez porque reconhecesse em sua voz algo diferente das vozes dos outros caçadores, talvez porque o desespero de dias, sozinha na mata, criasse uma necessidade de fala que até os mais cautelosos acabavam cedendo. Catarina baixou ligeiramente a pedra e falou: Gancho de retenção. 1. O que aconteceu naquela tarde às margens do córrego mudou para sempre a trajetória de 2 destinos que o Brasil colonial havia tentado manter separados por lei, por cor e por sangue.
Mas algumas forças são mais antigas do que qualquer lei escrita por homens. Para compreender o que Catarina havia vivido, é preciso compreender a Sinhá Donária Medeiros de Sá. A Sinhá Donária não era má por natureza. Ao menos, era o que Benedito ouvia dizer àqueles que queriam ser generosos na análise. Era má por formação, por escolha, por conveniência. Havia crescido numa família de senhores que tratavam a escravidão como uma extensão natural da ordem doméstica, como se os seres humanos que serviam em suas casas fossem uma espécie diferente, criada especificamente para aquela função, sem a complexidade emocional que tornava o sofrimento dos brancos algo a ser considerado. Catarina havia chegado à fazenda São Cristóvão aos 6 anos, trazida junto com a mãe, Benedita, numa compra que o coronel fizera de uma fazenda falida no sertão da Bahia. Com o tempo, Catarina havia se tornado a mucama pessoal da Sinhá Donária. Penteava seus cabelos de manhã e à noite, preparava seus banhos, carregava suas roupas, acompanhava-a nas visitas às fazendas vizinhas, sempre 2 passos atrás, sempre com os olhos baixos, sempre com a expressão calculada de quem sabe que a sobrevivência depende de tornar-se invisível. Mas Catarina jamais foi de fato invisível. Seus olhos registravam tudo, aprendiam, guardavam. A Sinhá Donária havia descoberto há 3 meses que seu marido mantinha uma ligação com uma mulher livre na cidade mais próxima. E em vez de dirigir sua raiva ao marido, direcionou-a para onde era mais seguro e mais fácil, para as mulheres escravizadas que viviam sob seu teto. Catarina havia testemunhado coisas que nunca deveria ter testemunhado. E a Sinhá era do tipo que resolvia esse tipo de problema com uma crueldade metódica e deliberada. Começaram os castigos sem causa aparente, os trabalhos impossíveis, as noites sem dormir. E depois, uma noite, o sussurro gelado que Catarina ouviu quando passava pelo corredor escuro. O coronel havia aprovado que Catarina fosse vendida para um traficante que trabalhava com as minas. Um destino que todo escravizado sabia ser equivalente a uma sentença de morte lenta e brutal. Catarina fugiu naquela mesma noite. Benedito ouviu tudo isso às margens daquele córrego, sentado sobre uma pedra com um trovão deitado a seus pés, enquanto a tarde ia morrendo lentamente. Catarina havia falado sem melodrama e sem lágrimas, com a objetividade de quem já processou a dor, até o ponto em que ela se torna apenas fato, apenas história, apenas combustível para continuar em frente. E essa objetividade, mais do que qualquer lágrima poderia ter feito, atingiu Benedito num lugar que ele havia aprendido a blindar muito cuidadosamente, porque Benedito conhecia esse lugar de onde Catarina falava, não do mesmo ângulo, não com a mesma brutalidade direta, mas com uma familiaridade que ia além do intelectual. Ele também havia vivido entre 2 realidades que se repeliam. Também havia carregado o peso de uma identidade que o mundo em volta se recusava a deixar simples. Também havia aprendido a tornar-se parcialmente invisível para sobreviver num sistema que não o havia desenhado para sobreviver. A diferença era que Benedito havia escolhido, ou pelo menos havia aceitado, tornar-se parte do mecanismo. Naquela tarde, sentado às margens daquele córrego com a decisão mais difícil de sua vida prestes a ser tomada, Benedito olhou dentro de si mesmo com uma honestidade que havia evitado por muito tempo. E o que encontrou lá dentro era um homem que estava cansado de ser a mão invisível do chicote. Ele não aprendeu naquela tarde. Disse a ela que voltaria sozinho, que havia perdido o rastro. Essa seria sua versão para o coronel. Catarina olhou para ele com uma expressão que misturava descrença, cautela e algo que ainda não era gratidão, mas que poderia um dia se tornar. Ela perguntou com a voz baixa e direta, por quê? E Benedito disse apenas, vá para o norte. As serras do norte têm gente que pode ajudar. O retorno à fazenda foi um dos trajetos mais longos que Benedito havia feito em sua vida. Não em distância, mas em peso. Cada passo de Corisco sobre o caminho de terra batida era acompanhado pela consciência plena de que ele havia cruzado uma linha que não havia cruzado nunca antes. Não apenas tecnicamente, ao deixar uma fugitiva livre quando havia sido pago para capturá-la, mas existencialmente, ao tomar aquela decisão, havia admitido para si mesmo algo que havia passado 15 anos negando,
que o trabalho que fazia não era apenas um trabalho e que o fato de ser tecnicamente livre não o eximia de ser cúmplice do sistema que mantinha outros em correntes. O coronel Augusto ouviu o relatório de Benedito com a expressão fechada de quem está avaliando se está sendo enganado. Benedito era bom em mentir. Havia aprendido cedo que a sobrevivência num mundo como o dele dependia de saber dizer às pessoas o que precisavam ouvir. Disse que havia seguido o rastro por 5 dias, que as chuvas haviam apagado as marcas, que o animal havia cruzado vários rios e que o cão havia contraído uma infecção nas patas que tornava impossível continuar. Disse tudo isso com a voz calma de quem diz a verdade, olhando para o ponto médio entre os olhos do coronel, sem piscar em excesso. O coronel não disse se acreditava ou não, apenas informou que sem resultado não haveria segundo pagamento. Benedito devolveu o adiantamento sem reclamar. Esse gesto de integridade financeira era a cobertura que precisava para a história ser crível. Um homem que mente para proteger um fugitivo não devolve o dinheiro. A Sinhá Donária, entretanto, não era o coronel. A Sinhá Donária era uma mulher que acreditava profundamente numa coisa, que o controle era o único antídoto contra o caos de um mundo que constantemente ameaçava a ordem que ela havia trabalhado para construir. E nessa busca por controle, havia aprendido que a melhor forma de garantir que um problema fosse resolvido era não depender apenas de uma solução. Enquanto Benedito estava na mata, a Sinhá havia contratado outros 2. Não capitães do mato de dentro da fazenda, não homens que conhecessem Benedito ou que pudessem cruzar informações com ele. Havia mandado buscar 2 homens de outra região, estranhos para aquelas serras, sem vínculos com a fazenda, sem outra lealdade além da que o dinheiro comprava. Um deles chamava-se Raimundo Ferraço, e sua reputação nos arredores de Diamantina era de uma brutalidade que dispensava qualificadores. O outro era conhecido apenas como o Mudo, porque falava pouco e fazia muito. Benedito ficou sabendo disso através de Tomás, um velho escravo liberto que vivia de pequenos trabalhos nos arredores da fazenda e que, por décadas de invisibilidade cultivada, havia acumulado um conhecimento extraordinário sobre o que acontecia nas casas grandes. Tomás encontrou Benedito na estrada 3 dias depois do seu retorno, com a aparência de quem passa por acaso, mas com os olhos de quem procura, e num rápido trecho de conversa aparentemente banal, transferiu a informação em código que ambos entendiam. A Sinhá mandou outro caçar. 2 homens. Partiram ontem. Pegaram o caminho do norte. O norte. O caminho que Benedito havia indicado a Catarina. Benedito não dormiu naquela noite. Ficou deitado na sua cama de taipa, ouvindo os sons da mata além da janela pequena. O canto do urutau, o barulho distante de um riacho, o vento que movia as copas das árvores com um sussurro que parecia sempre estar prestes a se tornar palavra, mas nunca chegava a ser. Havia apenas um caminho a tomar e Benedito sabia qual era. Sabia antes mesmo de ter pensado conscientemente nisso. Havia cruzado a linha 2 dias atrás às margens de um córrego, e cruzar a linha não é algo que se possa desfazer com uma boa noite de sono. Antes do amanhecer, já estava montado em Corisco, com Trovão à frente, seguindo o rastro de Raimundo Ferraço e do Mudo. Precisava chegar antes deles. Precisava avisar Catarina. Precisava mudar seu percurso. Precisava de alguma forma transformar a caçada em proteção. A mata estava fria e cheia de névoa quando Benedito cortou o caminho pelas serras do lado ocidental, um percurso que conhecia melhor do que qualquer outro caçador da região, porque havia crescido parcialmente nessas serras, explorando-as com a liberdade curiosa que uma criança mestiça de família sem terra tinha nesses tempos. Essa infância de invisibilidade, que havia sido uma tristeza silenciosa, tornava-se agora uma vantagem estratégica. Benedito avisou Catarina com rapidez e precisão. 2 homens, um dia atrás, seguindo pela encosta leste. Havia um caminho que ele conhecia e que não constava em nenhum mapa que os fazendeiros tivessem encomendado, porque tinha sido aberto não por gente que cartografava territórios, mas por gente que fugia deles. Esse caminho levava até as Serras do Vermelho, e nas Serras do Vermelho havia o Quilombo.
Eles caminharam por 3 dias e 2 noites, Benedito na frente abrindo o percurso e Catarina logo atrás, com trovão percorrendo os flancos com vigilância silenciosa. Era uma caminhada que existia fora de qualquer tempo que o calendário dos senhores havia inventado, um tempo suspenso entre o que havia sido e o que ainda poderia ser. No segundo dia de caminhada, quando pararam para comer às margens de um rio mais largo, Catarina perguntou a Benedito o que aconteceria a ele quando voltasse. Era uma pergunta direta, e ele a respondeu com a mesma direção. Não sabia. Talvez nada. Talvez tudo. No terceiro dia, quando as serras do Vermelho se tornaram visíveis no horizonte como uma promessa de pedra e verde, Benedito parou e disse a Catarina que dali em diante ela seguiria sozinha. Havia sinais que ela deveria procurar. Uma pedra vermelha com uma marca de carvão, um riacho que bifurcava numa forma específica, uma árvore com as raízes expostas que apontavam na direção certa. Catarina parou e o olhou por um momento longo. Naquele olhar, havia um reconhecimento que transcendia as palavras. Ela disse o nome dele uma vez, com uma atenção que fazia as 3 sílabas soarem diferentes de qualquer forma, como ele havia ouvido seu próprio nome antes. Depois virou as costas e começou a caminhar em direção às serras, sem olhar para trás, com o passo firme de quem sabe para onde vai. O retorno de Benedito à fazenda e o fim de sua carreira como capitão do mato vieram na forma que ele havia esperado. Assim adonária, com a frieza calculada dos que exercem poder sem precisar levantá-lo, simplesmente começou o processo de tornar sua situação insustentável, sem acusação formal, sem confronto direto, apenas o retiro gradual da reputação que tornava seu trabalho possível, comunicado nos bastidores da sociedade dos fazendeiros com a eficiência de quem conhece como funciona a engrenagem do poder local. Benedito ouviu o recado com o rosto de pedra que havia cultivado por décadas, e numa manhã de inverno, em que o nevoeiro cobria as serras de branco e o cafezal brilhava, com uma umidade que parecia quase fria demais para a vida, recolheu as poucas coisas que lhe pertenciam de verdade e voltou seu rosto para o norte. Não há como saber com certeza o que aconteceu a Benedito Ferreira da Silva depois daquele dia. Os registros da época foram escritos pelos senhores, para servir aos interesses dos senhores. E um capitão do mato, que havia se recusado a cumprir sua função, não merecia registro algum. Mas existe, entre os descendentes de quilombolas das Serras do Vermelho, uma história que passa de voz em voz, de avó para neto, sobre um homem mestiço que chegou às serras numa tarde de inverno sem pedir refúgio, pedindo trabalho. Dizem que ele conhecia todos os caminhos que os caçadores usavam, e que esse conhecimento, virado de ponta cabeça, tornava-se o mais valioso presente que alguém poderia trazer para quem precisava não ser encontrado. Dizem também que numa dessas serras, num lugar onde o vento faz um som específico ao passar entre as rochas, de um jeito que as pessoas da região juram que são vozes, há 2 nomes entalhados juntos numa árvore de cedro muito antiga. Os nomes, dizem, são Benedito e Catarina. E a árvore ainda está lá, mais grossa do que nunca, com raízes que descem fundo demais para que qualquer tempestade possa derrubá-la.